é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia. Mais uma semana, assuntos inéditos, né? Aqui na NGT, na NET, conversando com gente que sabe o que diz, entendeu? Isso mesmo, e para você que está no Facebook, você pode enviar a sua pergunta, porque você pode participar também. Bem, estamos aqui com a doutora Silvana Elau, ela é mestre em psicologia, coaching, diretora da Neolíder, né? E ela vai falar do que mesmo, Kátia? Crise existencial e reforma íntima. 2 temas extremamente importantes e nós vamos tentar, porque o tempo é curto, mas a Silvana vai tentar responder algumas coisas sobre isto e eu sei que vocês vão gostar. Tudo bem, Silvana? Bem-vinda ao Enigmas. Honra enorme estar contigo. Nossa, tudo bem? Gratidão. Prazer é todo meu estar novamente com vocês. Boa tarde a todos os internautas. Espero que vocês aproveitem bastante esse programa, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas. Eu estou à disposição, ok? Silvana, vamos começar então com a pergunta que não quer calar. O que é uma crise existencial? Então, Cris, a crise existencial né, é o seguinte, é quando você chega no ponto limite, na crista, naquela situação, problema mais aguda, numa situação que você tem sofrimento, porém você não é totalmente desarmonizante, desconfortante. Então é aquele ponto que eu costumo fazer uma analogia, tá? Numa bifurcação. Você vai precisar escolher qual o caminho, que caminho você precisa seguir. E ali tem que ter uma decisão. O problema é isso, decisão. Ok? Então a crise nada mais é do que um momento crítico na sua vida, onde vai exigir de você alguma postura, posicionamento ou direcionamento. Olha que legal. Muito bom. E por que ocorre uma crise existencial? Olha só, a crise ela ocorre normalmente com a gente, nós não percebemos direito o início dela, tá? Mas sabe aquele sentimento de que é tudo a mesma coisa, tudo sempre igual, mais do mesmo? Você vai falar, parece que está dizendo as mesmas coisas, você está falando, você está pensando as mesmas coisas, nada muda na sua vida. Daí a pouco, tudo aquilo que você já está passando não lhe preenche. Começa aí aquele sentimento de vazio, aquela sensação de o que eu estou fazendo aqui? Parece que eu não tenho nada muito de importante, eu posso ter tudo na vida, mas não está fazendo mais sentido. Então começa a ter uma série de comprometimentos, não só emocional, mas dentro da saúde mesmo, né? Não só emocional, mas corpo, físico, né? Começa a adoecer. E a crise, ela é uma condição que ela vem sorrateira. Vamos pensar assim no modo análogo. Você recebe um grande amigo na sua casa, como um hóspede. Primeiro dia tudo é festa, ele vai ficando uma semana, aí vai ficando 2 semanas, aí na 3ª semana aquilo já vai surtindo incômodo, por mais que você goste desse amigo, e aquilo vai incomodando cada vez mais, você não sabe o que é, até o ponto que você sente o peso da hospedagem. A crise é desse jeito, ela vai começando paulatina, bem devagar, ao ponto que você não se aguenta mais, tá? É uma situação onde nada daquilo que você faz antes faz sentido, cabe mais em você, como você coloca sempre uma roupa. De repente você veste aquela roupa, você se sente incomodado, apertado, não encaixa direito, tá? Aí, e depois, até o momento em que você não sabe o que você vai ser. Porque aquilo não tem mais sentido, você não se sente confortável consigo mesmo.
Que incrível isso. É um desconforto íntimo. Interessante. Baseando nessa questão que a Kátia fez, como saber identificar que nós estamos começando então a entrar numa crise existencial? Ó, alguns sintomas, tá? A gente vai falar de sintomas, porque eu acho que aí dá pra gente ter uma ideia de questionamento. Muita gente começa a falar que está em depressão e tal, mas às vezes não é. É uma tristeza profunda, uma melancolia íntima que faz com que você comece a questionar tudo na sua vida. Você não sabe bem o que é, mas vai te dando tristeza, 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 cansaço crônico, físico, que você não está mais afim de fazer as coisas, a desmotivação acontece. Você se sente insatisfeito consigo, com a própria vida que você está levando, né? Nada faz, né? Vai preencher mais. Começa uma coisa que a gente chama de neurose do tédio. O que significa a neurose do tédio? Você começa a ocupar todos os horários da sua vida com atividades para você não ficar sozinho com você. Porque se você ficar sozinho com você, você se sente como se estivesse em depressão. Você se sente mal, né? Você não se aguenta por muito tempo, essa é a verdade. Aí começa a vir todos os conflitos internos que você vai ter, emocionais ou não, de inadequação mesmo. Eu não me dou bem em lugar nenhum, eu não me situo em situação nenhuma. Então, isso são sintomas que vão aparecendo. Uma outra situação muito séria que a gente percebe é a da incongruência, desarmonia. Você não consegue ter uma coerência íntima. Então, vamos lá. Aquilo que você tem lá dentro, né, que a gente chama de senso crítico e senso ético, não faz mais sentido. Há uma mudança de valores. Veja bem, princípio é difícil a gente mudar, né? Não matarás. Mas valores, por exemplo, hoje eu sou materialista. Amanhã eu viro espiritualista. Então, é possível a mudança. Então, ocorre essa mudança de valores e até mesmo uma mudança paradigmática. Ou seja, aquele modelo de vida que você estava seguindo não serve mais. Então, aquilo faz com que você estruturou toda a sua vida em cima, numa base sólida, de uma coisa que você acreditava que seria o melhor para você, para todo mundo estar ao seu redor. De repente, como se fosse um pé de vento, né, aquilo não começa a ruir, aquilo começa a balançar. E essa é a sensação da crise existencial. Então, a crise é muito maior, é muito mais séria do que simplesmente situações adversas na sua vida. Sim. Tá? É uma mudança íntima, é uma reforma íntima, né? A gente costuma dizer que não sobra pedra sobre pedra. Tá? Para quem passa numa crise existencial, é realmente uma renovação. Não existe uma, sabe assim, você pode ter lá, é como numa construção, vamos lá. Se a gente vai fazer uma reforma de verdade, você mantém as estruturas, os pilares, entretanto, você quebra uma parede, você pinta outra, você coloca um teto. Então, isso tudo para fortalecimento da própria edificação, que somos nós, né? A edificação íntima que nós temos que estruturar a todo tempo. Perfeito, mas muito explicado, importante, né? As pessoas reverem essa questão, que foi fantástica. E todos nós passamos por essa crise? Então, né? Eis uma pergunta que a gente até entende os motivos, né? Sim. A verdade é que todo mundo pode começar uma crise, mas nem todo mundo passa pela crise. Tá? Fica nela? Não fica nela. Ela não passa. Então é assim, ó. Veja, qual é a situação que a gente coloca que é mais interessante observar sobre uma crise existencial? A crise, ela chega num ponto que o seu sofrimento é máximo. Vamos imaginar que seja assim o quê? Uma morte psicológica, tá? Tá depois um renascimento. Então, é aquela situação que você se sente a todo momento em perigo. Tá? Por isso que, né, a questão da crise muita gente não passa. Chega nesse momento, ela dá meia volta e retoma aonde ela estava. Ela não faz as mudanças necessárias. Entendi. Para poder estruturar a crise. Então as pessoas pensam que a crise é muito ruim, mas na verdade uma crise existencial é libertadora. Quando bem feita, você muda de patamar. Entende? Então você, em vez de você andar num círculo onde as coisas vão sempre repetir,
repetir, até que você aprenda a superar aquela situação e pule para um outro patamar. Você vai, quando você instala a crise e entende como sair dela, por que que ela existe, porque a crise é crescimento. Uma crise de crescimento é crescimento. Uma crise existencial é porque ela é feita uma mudança na sua vida, na sua existência como um todo. Mas ela é uma evolução, ela é um crescimento pessoal. Então, este amadurecimento te deixa muito mais forte, muito mais convicta do que você pode ser, né? Daquilo que você pode enfrentar e saber que uma crise, e várias crises podem se instalar durante a nossa vida, se nós tivermos realmente a tendência a mudar, a tendência a querer crescer, a tendência à evolução. Caso contrário, você vai ficar sempre se repetindo, né? Uma mimese, uma automimese, se repetindo a todo tempo. E é aí que as pessoas falam, né? Tudo acontece sempre igual, é sempre assim comigo, todas as pessoas fazem isso comigo, namorado é tudo igual, só muda de endereço. É porque você está se comportando das mesmas formas. Então, você não passou pela crise necessária que você precisava, o aprendizado necessário de reestruturação do seu ego para um patamar acima, que é aprendizado mesmo. Posso só comentar uma coisa? Muitas pessoas, pela sua abordagem, pode confundir isso com uma depressão, uma síndrome do pânico e é tratado com medicamento e não com este autoconhecimento, esta renovação e essa reforma. Então, porque na verdade, as pessoas, como elas não estão longe do autoconhecimento, Kátia, o remédio dá uma sensação sintomática de alívio. Então parece que acalma tudo, mas é aquela coisa da serotonina, o processo. Tem pessoas que realmente precisam disso. Mas o que gera a depressão? Tem uma aguinha para você, fica à vontade. Imagina. Desculpa. Bem, temos aí uns poucos minutos, né? Para um comercial? Isso, nós vamos chamar o comercial rapidinho e você fica plugadinho aí, porque já a gente volta com esse assunto que é interessantíssimo. Você está gostando, né? Fica aí, então. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Celi, grande Celi, chefe premiada, filha do famoso Bico Fino, 3 ambientes muito acolhedores e com receitas irresistíveis, trazendo a moderna tendência em alimentação saudável, o Comfort Food. Nada mais é que o sabor que mexe com as memórias e traz uma deliciosa sensação de bem-estar. Buffet self-service a quilo, almoço de segunda a sexta-feira e almoço especial no domingo. Rua Rio Grande do Sul, 425, centro de São Caetano do Sul, ao lado da Avenida Goiás. Venha conferir esse super ambiente agradável. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Voltamos com o programa Enigmas. Você que está nos assistindo pode encaminhar a sua pergunta aqui para o programa e nós vamos responder. Vale a pena. E para você que deseja conhecer o nosso canal Cron TV, é só você ir no YouTube, se inscrever, vai lá na sinetinha, assim que sobe um vídeo novo você já recebe. Não tem problema algum. É muito bom e tem muitos vídeos. Quantos tem, Cris? Mais de 1.600 vídeos já, eu e de Kátia Gaia, né? Com vários profissionais aí, trazendo, né? Muito conteúdo, compartilhando, né, Cris? Seus conteúdos aí. Isso fantástico. Mesmo. Eu gostaria que você fizesse a próxima pergunta, porque nós entramos no comercial no seu momento. Então, você teve crise, né?
Então, olha, eu acho que todo mundo entra por essa fase de crise um dia, tem que, né, até para crescer, né, Silvana? O que fazer quando estamos em uma crise existencial, Silvana? Então, qual que é o problema maior da gente encarar a crise? A crise, as pessoas pensam que é só uma situação isolada, mas ela é um ciclo de situações, tá? Então, o primeiro momento a gente estava debatendo até agora, que é o sentimento de inadequação que nós temos, tá? É a primeira fase que tem. É a insatisfação pessoal, a sensação de subnível existencial, e aí vai indo, né? Todas essas coisas que nós debatemos até agora. O segundo ciclo foi baseado, que eu descrevi no processo, foi baseado na teoria do Big Bang. É o caos. Então, é aquela bagunça que ao mesmo tempo que você sabe que é uma bagunça, ela tem todo um processo ordenado da nossa própria natureza. Então ela expande, ocorre a diáspora, né, daquelas moléculas todas que a gente tem, de tudo que a gente pensa, fica toda aquela bagunça desorganizada. E nesse momento o maior problema é que a gente acaba desesperando, aí entrando em depressão, entre aspas, porque é uma melancolia, a tristeza, aí a gente não sabe o que fazer, para onde a gente vai, a gente se sente totalmente perdido. A pior coisa nessa fase, pessoal, é a gente simplesmente entender que nós precisamos manter a serenidade. Porque assim como o Big Bang expande, ele retorna. E volta para um lugar onde você vai precisar encontrar qual é o equilíbrio. Tá? Então essa seria a segunda fase, do caos. Até aí, tudo bem, a gente pode entender que a maioria das pessoas chegam. Na terceira fase, até a fase que nós chamamos de tendência à repetição. O que é essa tendência à repetição? Todos nós tendemos a ficar na zona de conforto. Ou você caminha para um lado, ou tende a repetir tudo que você fez antes. Por quê? Porque é o que você conhece, é o que está no seu cérebro, é o teu aprendizado lá, desde o processo que você nasceu, e é onde é mais confortável você fazer, porque você sabe lidar, você controla a situação, etc. e tal. Então essa pessoa fugiu da crise existencial, ela saiu dela refazendo os mesmos caminhos que ela fez, mas que ela não tem, não foi adiante. Aí nós passamos por uma outra fase para quem realmente quer passar para ela. É a fase da autoanálise, do autodiagnóstico, de tentar entender o que aconteceu, né, de alguma forma, procurando profissional ou tentando sozinho. A gente vê, a pessoa, cada um vai dar o seu estofo e a profundidade de enfrentar a crise existencial. Daí ela faz uma série de levantamentos de dados para ver o que é que ela realmente precisa estar mudando ou como passar por aquela crise. Enfim, neste momento também eu posso fugir da crise. Porque podem entrar as autocorrupções, né? Então tentar achar qualquer saída para poder não ficar mais naquele momento que é desconfortável. Sim. Veja bem, você já não se reconhece mais. Você não é mais o que você era e você não sabe quem você vai ser. Então o seu ser-estar está incongruente, tá? Uma outra fase depois do autodiagnóstico é a tomada de decisão. Nessa fase também pode haver a desistência da crise. Por quê? Às vezes você tem que cortar coisas que você está emocionalmente junto, afeito. Coisas, pessoas, modo de ser, modo de agir. Aí se eu fizer isso, então eu vou perder aquilo. É uma tomada de decisão. Então, muitas vezes a gente não caminha para frente da crise. Verdade. Em seguida, da tomada de decisão, a gente vai começar a pensar na reforma íntima. Então, vai ter que ter toda essa modificação, a reestruturação, como a gente falou anteriormente, né? E depois, tá tudo certo? Não. Se você não manter todas as suas mudanças, as suas reformas, se você não mantiver tudo isso, se você não tornar isso um hábito, não vai haver autossuperação. Então, você só passa pela crise existencial ou a crise de crescimento com reforma íntima se passar por todo esse ciclo. Tá? Se não, caso contrário, você vai estar sempre voltando ao mesmo ponto da onde você parou. Então, tem muita gente que faz seu autodiagnóstico, já sei o que eu tenho tal, e acha que mudou, e não mudou. Porque não fez a reforma, não modificou os dados, não modificou os hábitos, não modificou a forma de pensamento, de sentimento, de comportamento que a gente tem que ter para fazer essa reforma íntima. Agora, o pior de tudo isso é que quando a gente passa pela crise, faz a reforma íntima,
As pessoas que estão à nossa volta cobram nossos antigos comportamentos. Verdade. Aí você fica, poxa, mas e agora? Né? Você passa a ser chato, frio, não entende mais as pessoas, você ficou meio fora, sabe? As pessoas não entendem a revaloração que você deu para a sua essência, para a sua consciência. Então, o que acontece? Isso não é uma mudança real. Se você não fizer a autoatualização e a heteroatualização, as pessoas vão te tratar com o estigma que elas fizeram de você de antes. Sim. Entende? E você pode tender a voltar. Então tem que se posicionar, fazer a autoatualização. Não precisa brigar, né? Que as pessoas acham que autoatualizar é botar a banca, fazer. Não. Posicionamento é simplesmente atitudes. Atitudes sérias, suas, de que realmente você mudou. Enquanto ocorre defesa, é porque você ainda não fez a reforma íntima. Verdade. Interessante, hein? Eu quero voltar a um ponto que eu já toquei anteriormente. Fala pra gente qual é a relação entre essa crise existencial e a depressão, para ficar bem cravadinho para as pessoas que têm uma diferença, né? Então, a depressão... Fica à vontade. Não, mas Gente, São Paulo tá assim o tempo, né? Então a nossa convidada, ela tem direito à aguinha dela, porque ela tá explicando com tanto amor para vocês, vale a pena. E faz parte, todo mundo tá meio gripado também, né? Claro. Eu realmente fiquei com muita febre esses dias. Desculpa. Imagina. Faz parte, né? Nossa. É muito importante a gente beber água, vocês veem? Toma mais um golinho de água. Isso, fica à vontade. Bem, o fato é que quem não entra em crise, né? Olha lá, Ela aqui tá falando uma crise, só que Olha só, a crise dela é a tosse. tocinha. Mas a nossa existencial é bem pior. E a Silvana falando, Cris, como que a gente se encaixa perfeitamente nesses ciclos, Ah, né? sem dúvida, né? Quem é que... Aí fica a pergunta, será que a gente passou e superou? Bem, eu acho que estamos num processo, O né? tempo todo, O tempo né? todo, né? É isso mesmo. A Silvana está engasgada com essa tosse, né, Silvana? Não é fácil ser cada um com as suas crises também, né? Imagina. Sem problema, Silvana. Vou voltar para a depressão. Muito bem, as pessoas elas começam com uma melancolia, uma tristeza muito profunda. À medida que você não encontra as respostas em você, ela vai aprofundando, 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 até virar uma depressão. Sim. Então a depressão... Vai, Calma. com certeza. A gente tem como chamar um novo break para a produção, só para ela poder tomar a aguinha dela com tranquilidade? Pode ser, por favor? Estamos em crise aqui, ó. Crise faz parte, né? Faz parte, gente. A gente em São Paulo é assim mesmo. A gente já volta. Tô esperando. A gente só espera. Vocês também podem esperar e já voltar. Celi, grande Celi, chefe premiada, filha do famoso Bico Fino, 3 ambientes muito acolhedores e com receitas irresistíveis, trazendo a moderna tendência em alimentação saudável, o Comfort Food. Nada mais é que o sabor que mexe com as memórias e traz uma deliciosa sensação de bem-estar. Buffet self-service a quilo, almoço de segunda a sexta-feira e almoço especial no domingo. Rua Rio Grande do Sul, 425, centro de São Caetano do Sul, ao lado da Avenida Goiás. Venha conferir esse super ambiente agradável. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça.
ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter. Então, pessoal, né, para concluir, Silvana voltando agora fora da crise. Isso aconteceu comigo também. Nossa! Quantas vezes na TV, porque a gente tem, né, problema de garganta, ainda mais aqui com ar-condicionado. Diz, Silvana. Não, espero que dessa vez eu termine a depressão. Pessoal, então é assim, vocês me desculpem realmente. Então, conforme você vai aumentando o pessimismo, conforme você vai aumentando a tristeza e não vendo soluções para suas coisas, você chega a aumentar, até que a depressão se instala. Não só a depressão, existe também o pânico. Por quê? A crise existencial gera muito medo. Medo do novo, medo de errar, medo do fracasso, medo de um monte de situações, entende? Então isso pode aumentar de tal forma, porque você não tem resposta. As pessoas procuram buscar resposta em modelos, a pessoa procura resposta em situações, mas você não tem resposta, a resposta é íntima. Então, nesse momento, é que você pode ter uma síndrome do pânico, ou aumentando o pessimismo extremamente, você chega à depressão, né? E muitas vezes, o que eu acho pior de tudo, né, é você parar o processo da crise e simplesmente se entregar, desistir. Sim. A desistência, ela deixa a gente com um estado de inconformismo tão grande que aí sim aumenta a probabilidade das duas doenças devido à insatisfação pessoal. Porque você não consegue, você começa a entender que você não consegue mais superar qualquer coisa. Você perde um referencial. Quando você enfrenta uma situação, você monta o seu autorreferencial, né? A sua estrutura. Quando você não consegue, por exemplo, você foge da situação, você desiste, né? Faz a sua autodesistência, que isso é muito sério, você desiste de você em função do outro, da situação, da zona de conforto, o que você preferir ou observar, você simplesmente coloca para você um atestado de incompetência cósmica. Então, o que acontece? Você não acredita mais que você tem a possibilidade de superar qualquer situação. Eu vou fazer. Falta só um minutinho, infelizmente, né? Cris, manda ver. Bem, ó, um minutinho rapidinho. As pessoas que passam por crises rápidas, elas ficam mais fortes? Como que acontece isso? Sim, elas ficam mais fortes, porque elas começam a entender. A primeira crise é sempre mais dolorida. Depois ela entende que isso é um processo, que tudo passa, que ela consegue superar, porque ela tem o seu limite, né? É igual aquela situação. Você tem o cobertor do seu corpo, tamanho do seu corpo. Então, você pode passar por aquela situação. É você mesma, seu inconsciente, que está pedindo mudança. Então, você devia dar valor à sua voz interior, tá? Perfeito. Então você se fortalece, você se torna cada vez mais autêntico, mais coerente, você começa a gostar mais de quem você é. Olha, que bacana. Autoconhecimento, então, é libertador, né, Silvana? Com certeza, autoconhecimento é libertador em todos os sentidos, né? E a Neolíder promove palestras, promove cursos, tem os atendimentos com Silvana Elau e uma equipe maravilhosa, vale a pena conhecer. www.neolider.com.br, está aí no seu GC, tenho certeza, o telefone. Gente, vale a pena, né? Silvana, deixe suas considerações finais que a gente vai ficando por aqui, pessoal. Bom, o que eu posso dizer a vocês? Muito obrigada por tudo, pela paciência, inclusive pela minha crise de tosse, né? Faz parte justamente nas coisas.
Qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco. Terei um enorme prazer em estar respondendo a vocês, tá? Ou com contato com o programa da Cris e da Kátia, ou então no nosso próprio e-mail. E a gente está aí para responder as dúvidas que vocês quiserem, sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Muito obrigado, Silvana. Obrigada, Gratidão. Obrigada a vocês. Gratidão. Pessoal, aqui no Enigmas é assim, quem reflete, né, Kátia Gai? Brilha! É isso aí. Vem com a gente nessa jornada, pessoal. Até o próximo Enigmas.